Galera, vamos falar um pouquinho sobre o Galo, vamos falar um pouquinho sobre a entrevista do Sampaoli e destacar alguns erros defensivos do Atlético que causaram e complicaram o jogo de ontem contra o Fortaleza, né? Erros que não podem se repetir e que já se repetiram desde o jogo do Sport, né, no final de semana. Então a gente vai trazer esse alerta pro Galo, porque é uma situação complicada e uma situação que tem que ficar de olho, principalmente pensando na final da Sul-Americana, que eu acho que o grande objetivo do Atlético na temporada. É onde o Atlético está pensando, é onde está voltado as atenções do Galo no momento, né? Então, a gente vai trazer alguns trechos do Sampaoli que ele destaca algumas coisas que fazem sentido pra caramba pra mim, beleza? Mas antes, se puder se inscrever no canal, deixar o like, ativar o sininho, cara. Rumo a 30 mil inscritos, falta 1.500 pessoas apenas, cara. Vambora! Ajuda a gente a chegar nessa marca, ajuda demais o meu trabalho. E essa marca até o final do ano, hein? Tô contando muito com o apoio de vocês e com a ajuda de vocês. Se vocês puderem me seguir nas outras redes sociais, lá eu falo de futebol todos os dias pra vocês também, tá bom? Tá todas elas aqui na descrição desse vídeo. Dá essa moral lá pra gente. Vamos lá! O Galo empatou ontem com o Fortaleza 3-1. E em 3 chegadas do Fortaleza, o Fortaleza fez 3 gols. O Fortaleza não foi superior ao Atlético. O Fortaleza não mereceu o resultado pelo futebol jogado. Ele mereceu o resultado pela força de vontade e pela dedicação, por não ter desistido e nem ter aberto mão do jogo, né? Ter continuado intenso, concentrado, brigando e querendo nessa luta incessante para não cair. O Fortaleza, ele se rejeita a cair depois de ter feito tudo errado no início do ano, né? O Marcelo Paz fez várias contratações erradas, apostou muito mal e isso tem gerado alguns problemas pro Fortaleza até agora. Mas pensando em Galo, eu queria destacar algumas coisas. Porque assim, o Atlético, ele tem alguns pequenos erros. O primeiro gol, a gente pode até chamar de erro, mas foi um lance bobo, né? Um lance de indecisão. Mas é um lance de falta de concentração. Mas ainda assim, mesmo depois desse gol, o Atlético era melhor que o Fortaleza. O Atlético criava mais, produzia mais que o Fortaleza. Tinha mais qualidade com a bola no pé. O Fortaleza era um pouco do desabafo, né? Do desafoga, vai, vamos ir pra cima. Não tinha muito tanta construção. Não era um jogo tão pensado, um jogo tão trabalhado. Não tinha 1, 2, 3 triangulações. E isso, quando você vai ver no jogo, isso mostra que não é que o time é mal treinado, mas falta algumas qualidades. O Fortaleza ontem, o volante Pierre fez uma grande partida, o meio de campo, o Lucas Sacha também. Mas ainda assim, muito pouco, né? Dependeu de alguns erros do Atlético para fazer o gol. E também de uma ajuda do juiz, que a gente também vai citar aqui. Mas além disso, quando o Fortaleza faz o primeiro gol, depois o Atlético faz o 3-1. E depois do 3-1, era praticamente água no chope do Fortaleza, ou na esperança do Fortaleza, era podar tudo que o Fortaleza estava pensando que poderia acontecer pro jogo. Só que, cara, nenhum lance pra mim bizarro, num lance bobo, o juiz e o VAR acham um pênalti que não tem o menor cabimento, gente. Tentei debater com muita gente falou, Matheus, mas ele abre o braço, se fosse fora da hora é falta? Não, cara, não é falta. Cara, ele abre o braço, os dois, e pega aqui, gente. É aqui, ele tá com o braço aqui, pô. Aí o cara vira e bate a cabeça aqui, tipo, ó, desculpa, velho. Quando você sobe, o braço vai aqui. Ele não fez isso, ele não deu soco, ele subiu com ocupação de espaço. Barra contato. E, pô, não pode. Isso não pode dar pênalti. Sabe por quê? Se a gente der todos esses pênaltis, a gente abre mão pro jogo ter 300 pênaltis. A gente abre mão pro o VAR dar pênalti em todos os lances assim. Matheus, mas é isso que tá acontecendo. Exato, gente. Exato. Então a gente tem que brigar contra. A gente tem que falar, pô, pelo amor de Deus, gente. Pelo amor de Deus. E eu não tô falando nada, tá chorando, não. Pro Atlético, beleza, empate. Foda-se. O Atlético tomou o gol depois. O problema é depois. O meu ponto é, o que o juiz fez depois desse pênalti foi trazer de volta pro jogo uma moral, uma vontade pro Fortaleza que ela não existia mais. O Fortaleza tinha acabado ali a vontade e a moral. O Fortaleza estava mal, estava jogado, não estava acreditando e trouxe toda a vontade de volta, trouxe a carga emocional do jogo de volta para a partida depois desse lance. Então o juiz, ele interfere diretamente no resultado nesse sentido, né? Essa parada. E aí, eu tenho uns trechos legais do Sampaoli que ele fala assim, abre aspas, eu até anotei. Eu acho que o time teve um bom volume de ataque, mas teve distrações defensivas que acabaram empatando o jogo que poderíamos ter ganhado claramente e amplamente por situações, por domínio e por controle do jogo. E cara, pra mim é perfeito isso. Aí ele fala do lance do Juan. Mas quando você está disperso na área, junto a uma inversão do árbitro, que foi pênalti totalmente que não existiu, são essas
noites onde o rival acerta as chances que ele tem e você não pode ganhar um jogo que controlou, dominou e teve chance. Até o 3-1, que eu acabei de destacar, a partida estava totalmente controlada e o árbitro colocou eles no jogo. O árbitro colocou o Fortaleza na partida, onde estava totalmente superado. Para mim é perfeito essa análise do São Paulo. E ele termina dizendo, depois que ele botou o menino, o Natanael: entendíamos que faltava 5 minutos, precisava colocar gente fresca porque o jogo estava pedindo para evitar contra-ataque e ter controle da bola. Gabriel tem controle de bola, não é um jogador que tem grandes recuperações. A entrada do Natanael era para jogar com um quinto tampando a entrada de Moisés pela esquerda. E eu entendi, eu nem achei um absurdo depois que a galera ficou falando disso, mas quando você olha os motivos e como aconteceu os gols do Atlético, eu vou pegar os 3 gols e eu vou falar dos 3 gols. Começando pelo pênalti, que foi o segundo gol, tá? O segundo gol foi uma invenção do juiz, pra mim não foi pauta, beleza. Mas ele só acontece porque o Juan está distante do jogador. Se o Juan está mais perto do jogador, essa mão estaria aqui e beleza. Então, acontece sim uma distração, uma falta de concentração neste lance. No primeiro lance, uma dúvida entre o defensor e o Everson, que não pode acontecer, também gerou uma oportunidade de gol. Essa dúvida, ela não acontece, você não pode hesitar no futebol. Ou você chuta a bola, ou você sai dando soco. Né? No caso, o zagueiro chuta a bola, o Everson sai dando soco. Não tem essa de esperar. Não existe o esperar. Alguém tem que ir. Alguém tem que ir. Por isso que todo joga bola fala, na dúvida vai. Na dúvida grita. Né? Na dúvida tira. Na dúvida não espera. Porque sempre que tem essa dúvida, sempre que essa dúvida é gerada por uma espera, por uma não tomada de decisão, é um problema e o adversário que tá com vontade, que tá esperando pelo erro, sempre leva vantagem. E pra mim, o terceiro, um lance bizonho. O terceiro gol é uma coisa bizarra, uma coisa assustadora, sai o gol. E o que todos esses lances, o que todos os gols que o Atlético levou ontem tem em comum? A falta de concentração. O Atlético, ele dispersa em determinados momentos, em detalhes da partida, que geram gols. E foi assim também contra o Sport. Os 2 gols que o Atlético toma do Sport são 2 vacilos de falta de concentração na zaga. São 2 vacilos de dispersões que causaram oportunidade para o adversário. Não foram grandes jogadas, não foram jogadas construídas. No primeiro, contra o Sport, teve um impedimento que o Natanael ficou e perdeu, distraiu o gol. E o segundo, um cara driblou 2, 3 na área e os caras caindo, chutando devagar. Lembrou muito desse terceiro gol contra o Fortaleza. Então, assim, a distração e a falta de concentração, ela não pode existir em momento nenhum, principalmente quando você está numa linha de zaga, principalmente quando você está no sistema defensivo. Isso é fundamental para você conseguir o resultado positivo. É fundamental para você tirar a bola. Cara, é uma zona de perigo. E tudo que é zona de perigo no campo, seja ofensiva ou defensiva, você tem que ficar ligado, porque isso muda completamente o resultado da partida. A oportunidade ela é criada, a oportunidade ela é tirada. E quando você está desligado, você toma gol. Você tem a falta de concentração, a falta de essa dispersão, ela ela quebra a confiança e ela traz de volta situações que não podem acontecer. E ontem, a dispersão e a falta de concentração fizeram total diferença. O sistema defensivo do Atlético, em determinado momento, ele desligou. O Juan desligou, depois teve o Everson no primeiro gol, o terceiro gol, o time perde a bola, não para a jogada, deixa cruzar, deixa chegar na área. Então, assim, são situações que não podem existir para uma final. Não podem existir para uma final. O time do Atlético está pronto, o time do Atlético já sabe como joga, já sabe como ataca, já sabe como defende. Já sabe o que faz quando tem a bola. Só que quando não tem a bola, quando tá marcando na área, tem que ficar mais ligado. Esses detalhes fazem total diferença em uma final de campeonato. Fazem total diferença em uma decisão. Fazem total diferença em um campeonato. Independente se for de pontos corridos ou mata-mata. E esses detalhes causaram a derrota hoje e causaram os 2 gols sofridos contra o Sport. Então não podem causar nem contra o Bragantino e nem contra o Lanús. Essa é a chamada de atenção que eu queria fazer, porque o Sampaoli, ele cita isso e ele claramente sabe que fez diferença. Óbvio, a falta do Alan Franco fez diferença. No jogo contra o Sport teve muita gente que estava... o time era praticamente misto. Não é para causar um alvoroço, não é para causar uma crise, não é para causar um medo, mas é para causar um... Ei! Tem que ligar, tem que acordar. Não pode ficar dormindo, porra. É basicamente isso. É uma análise fria do que vem acontecendo defensivamente com o Galo. Beleza? Tamo junto. É nóis.